Seja bem-vindo a mais uma Atual Talks, direto aqui dos estúdios da RS Play TV, canal 524 da Claro TV. Você também nos acompanha no YouTube da Jovem Pan Porto Alegre. Bom, se você está aí no YouTube da Jovem Pan, aproveita e já dá o seu like aí para mais pessoas receberem esse vídeo. Já clica lá no sininho para você também receber as atualizações do nosso canal. Esse é o Atual Talks, o seu alimento de atualidades semanal, sempre com muita informação, muitas notícias, pessoas, histórias e muita gente que realmente ama o que se faz e ama também o que a gente tem de melhor aqui no Rio Grande do Sul. E essa pessoa não poderia ser diferente, apesar dela não ser aqui do Rio Grande do Sul, dela não ser aqui gaúcha, né? É a Fernanda Bisotto, que tá aqui há quanto tempo já, Fernanda? É que eu já morei várias vezes aqui, né? Sei. Agora, pela última vez, foi depois que fiquei viúva. Já vão fazer 12 anos. Bom, para quem não sabe, né, a Fernanda é a viúva do querido Fernando, né? Ela chama de Fernando, né? Os mais próximos chamam de Fernando. E depois ela vai dizer também, vai falar bastante sobre isso. Mas ela é a viúva do Fernandão, né? E que nos deixou, mas que deixou um legado enorme aí para a torcida do Inter. E a gente vai falar sobre o Fernandão, mas também a gente vai falar sobre a Fernanda, né? E sobre tudo isso que envolve os dois, que envolve a história dele e que envolve a história dela. Bom, obrigado, né, Fernanda, por estar aqui com a gente. Prazer. E é muito legal, assim, te ter aqui e a gente poder bater esse papo. Aqui é um bate-papo, tá? Para tu te sentir bem à vontade, bem tranquila, para que a gente conheça mais da tua história, né? Saiba realmente, assim, de que forma tu foste essa mulher tão importante, né? Porque tu é uma mulher muito importante para os gaúchos, né? Para os colorados, principalmente, né? E tu tem aí na tua história parte da nossa história também. Então, acho que isso é muito bacana, né? Tu és da onde? Nasceu onde? Como é que foi aí a tua infância? Então, eu sou de Goiânia. Nasci em Goiânia e passei a vida toda lá, antes de casar, né? O Fernando foi meu terceiro namorado. Eu conheci ele que eu dando aula, eu fazia educação física. E um dia eu estava dando uma aula na turma, assim, e eu dei aula para o time todo do Goiás, né? Uhum. E aí, acabando assim, terminou a aula, veio um repórter correndo me entrevistar. Ai, Fernanda, como é que é seu nome, Fernanda? Ai, não, porque o Fernandão, eu não sabia nem quem era, né? Falou que a melhor coisa da aula foi a professora. Aí eu falei, não vou falar nada, fui embora correndo. Meu pai, minha família toda vilanovense. Sim. E o Fernando era do Goiás. Do Goiás. É. Muito vilanovense, né? Meu pai já tinha sido presidente do Vila Nova. Nossa. E eu falei, Deus me livre, deixa eu correr. Fugi. O Vila Nova e o Goiás, para quem não sabe, é como tipo um Grenal, Inter, né? Lá em Goiás. Lá em Goiânia, né? É isso aí. Então era como se ele fosse do Inter e a tua rival família total. gremista, né? E aí, a partir disso, daí, como é que se desenrolou? Fui um dia num jogo, era um jogo da seleção, era boate, na minha época eu chamava isso, agora eu não sei. Boate, Agora é balada. Agora é balada. Só que era tarde, assim, ele ainda não tinha concentrado, aí encostou. Eu olhei, ele falou, oi, professora. Eu falei, um homem desse tamanho? Eu falei, já sei. Aí a gente começou a conversar. Porque ele, de alguma forma, mas logo depois que falaram em Fernandão, conta aqui pra gente. Foi lá procurar saber, né, quem era o Fernandão, olhar o jogo. Não, até então não. Mas como é que tu sabia que ele era alto? Não, porque eu vi da aula, sim, eu dei aula para ele. Tu te lembrou. Ele foi o último, ele ficava lá no fundo. Sim. Ele era o mais alto, assim, da turma. Eu sabia, mais ou menos, eu perguntei, né, quem era, aquele mais alto que ficou lá no fundo. Tá. Mas eu não era, para ser sincero, eu não assistia muito. A minha família era muito vilanovense, mas eu não era tão ligada. Aí eu falei, bom... Só que aí o dia que ele veio conversar comigo, eu falei, só pode ser, né? Aí ele se apresentou. E aí eu fiquei conversando com ele. Aí depois eu comecei a assistir. Nem dava para assistir, era rádio.
Ah, era rádio ainda, É. né? Não tinha tudo isso de pay-per-view, né? Uhum. Mas a gente, pelo que a gente conhece, assim, do Fernando, eu até me esqueci de botar uma foto ali pro pessoal, eu vou mostrar. Se der tempo, depois eu mando ali uma foto que eu já entrevistei o Fernando, enfim, o Fernandão. E eu tenho convivido mais com a Fernanda, porque é amiga da minha esposa, né, da minha mulher, então ela fala bastante Fernando, Eu falo bem, Fernando. falando bem Fernando, né? Então, assim, que eu ia te dizer o seguinte, quando ele foi lá conversar contigo, que tu falou que ele conversou muito contigo, a gente nota de fora, assim, que ele era, né, um homem muito inteligente, né? Ele Isso, era. de alguma forma, também te chamou a atenção? Chamou atenção, mas é que nesse momento a gente estava na balada, tipo, foi Não aquela tinha como jovem. conversar muito. Não, a gente conversou, só que eu estava bebendo, Aham. né? Então, e curiosamente, foi o dia que eu mais bebi na minha vida, assim, eu acho. Sabe? Sério? É a coisa mais estranha. E aí a gente falou ali, eu dei meu telefone para ele e fui embora, porque eu passei mal. Eu fui embora. Os amigos foram me carregando. Aí tu pensou, esse homem nunca mais vai querer Ah, saber, claro, né? né? Aham. E eu nunca saí assim dos lugares, mas porque ele me deu uísque. Ah, malandrinho. Ah, e aí eu passei mal, eu fui embora. Não deu certo. Não deu certo. Ali, naquela noite não deu Não, certo. e Né? demorou. Demorou, é. Demorou. E aí eu fui embora e eu tava dormindo, aí o telefone tocou. Dormi. Gente, eu tava tão mal que eu dormi de roupa esse dia, nem troquei de roupa. Nossa. Acordei assim, me olhei, o telefone tocando. Atendi, no meio da noite. Era ele. Oi, tudo bem? Nossa, eu pensei que você tinha me dado seu telefone errado. E eu, quem que é? Pra eu entender, né? Tava dormindo. Falei, não, bem capaz. Aí conversei. E daí a gente começou a conversar. A gente conversou 2 meses antes de se ver. Nossa. É. Mas porque ele também ele já jogava no Goiás, já era Ele já profissional. jogava, já era profissional. Aí demoramos 2 meses pra se ver, assim. Eu tinha minha família, eu ficava assim, não posso. Mas aí a gente foi. Ele era inteligente, sabia conversar, era diferente, né? Aham, sim, era um. Assim, claro, eu não quero, né, falar qualquer coisa de jogador de futebol, mas ele era um jogador acima da média em Era todos assim, os sentidos, né? né? E nada mais provado do que tudo que ele conquistou, né? Mas, Fernanda, e aí, o que tu fazia naquela época? Tu estava ainda na faculdade ou já tinha te Eu não, formado? eu fazia educação física. Ah, E aí ainda não. Eu não cheguei a me formar, eu fui embora. tu foi Eu daí fui com viajar com ele. ele. É, Deixa eu botar um pouquinho. eu E falo aí baixo. ele foi para França daí? Aí ele foi pra França. Aí Aham, não, ele me pediu em casamento. aham. Pra minha mãe pelo telefone. Porque eu já tinha ido. Sim, Essa queria que coisa tu fosse. essa coisa de futebol acontece muito rápido, né? Sim, sim. Principalmente também porque tem essa questão de troca de cidade e tudo É, mais, não, né? então é tudo muito rápido. E aí ele tinha que ir embora, saiu correndo. Não, você vai, eu vou pedir sua mãe em casamento. Pra sua mãe. Tá. Quando, né? Falei, ai. Aí ele liga, chama sua mãe. Aí pelo telefone. Que loucura. Aí eu falei, E ela aceitou, até porque é, guri bom, né? é. Era um guri bom, né? Só que era torcedor do Goiás. Isso Ah, pesava, né? tinha uma época na Tinha. família que eles falavam bastante, assim, mas eles gostavam. O Fernando era Sim. muito. Ele era muito legal, né? Então, aí, às vezes eles falavam, assim, davam uma alfinetada. Eu noto que tu, claro, né? Isso é natural, né? Tu, enfim, é viúva do Fernando, né? Então, tudo que vocês conquistaram juntos, né? Eu noto que tu tem muita nostalgia, assim, né? Quando tu fala, assim, toda essa história, né? Tu fala com... Tem lá alguma coisa, assim, muito profunda, né? Isso é normal, né? Ah, Thiago, assim, eu tive uma relação muito boa com o Fernando, né? A gente nunca brigou, sabe? Porque eu sou calma. E a gente se respeitava, nunca teve briga, eu nunca gritei, assim, entendeu? Quando a gente começou a namorar, o Fernando era uma pessoa muito diferente das outras, assim. Ele falou pra mim que eu nunca tinha visto acontecer. Também tinha namorado pouco, mas nunca vi até hoje, eu nunca vi isso acontecer. A primeira coisa que ele me falou foi assim: ó, nós dois nunca vamos nos xingar. Uhum. Que legal. Porque se xingar, perde o respeito. Uhum. Então, a gente nunca se xingou, Isso é fundamental, né? entende?
a gente conseguiu, eu nunca me alterei, assim, e ele também não, e quando um ficava bravo, o outro segurava, talvez, né? Acho que a gente equilibrou. Sim, mas já tinha, digamos, ali aquele acordo, né? A Que é gente muito sabia, importante, né? é, Esse acordo, assim, do tipo, né? Olha, se a gente passar não dessa página, pode. desse limite, as coisas não vão ficar legais. E é isso, relação tem que ter o limite, né? Sim, sim. E aí vocês ficaram quantos anos lá na França, lá? Como é que Na foi tua vida França, lá? então, eu mudei, fui para lá, eu vivi em casa, sozinha, eu Uhum. e a minha funcionária, né? Eu Sim. tenho uma senhora que mora comigo a vida toda, e ela chama Neide, Maria Lucineide, a gente chama ela de Neide, ela foi comigo. Uhum. O dia que eu fui, ela foi, e ela tá comigo até hoje. Que legal. E ela é madrinha dos meus filhos, Olha, também, da Eloá e do Enzo. da Eloy e do Enzo. Então, eu ficava muito em casa, ele treinava muito. No início que eu cheguei, eu fiquei em um hotel, 3 meses morando num hotel, e ele apanhava muito nos treinos, Sério, é? apanhava. E aí teve uma vez que o treinador foi ensinar ele falou, nunca vi isso, ele ficava furioso. Ele tá me ensinando a bater. O treinador ficava nas costas dele, ensinando ele como é que é, porque ele caía muito, ele apanhava muito. Aham, sim. Ele tamanho ainda caía. E aí ele foi aprendendo coisas novas, a metodologia era diferente. Todo jogo, depois dos jogos, ele comentava muitas coisas. Depois dos jogos, eles assistiam o vídeo do que eles fizeram no jogo, o treinador mostrava o que errou cada um. E aí eu participava dessa parte, eu saía muito pouco, tinha pouca amizade, Uhum. né? A minha vida era supermercado, E essas cuidar coisas. dele, E né? aí engravidei na Engravidou lá. França, E eles nasceram lá? nasceram lá. Ah, que legal. São franceses, então. Nasceram em Marseille. Que legal. É. Legal. E aí a gente vai se adaptando, começa. Eu te digo que é sempre essa vida de esposa e jogador, e eu acho que qualquer pessoa que se mude muito, né? A gente está sempre reaprendendo a viver nos lugares. Sim. Porque você começa do zero, onde você chega, você começa do zero. Não sei onde é a farmácia, se for fora do Brasil, ainda mais. Uhum. Você tem que aprender até onde é o supermercado, onde é a farmácia, como é que vai na esquina. Tudo você reaprende. Depois, claro, a gente vai continuar essa história nessa cronologia, mas só para tirar uma dúvida, o Fernando chegou a jogar depois no exterior também, depois da passagem pelo Inter? Depois do Inter, a gente foi para o Catar. Isso, é. É. Foram para o Catar logo depois do Foi Inter. logo né? depois do Inter, foi o primeiro clube E que ele qual a foi. diferença, assim, do Catar? Claro, ali o Nossa. Fernando já era muito mais reconhecido, tudo, né? Não, é que lá é muito diferente, né? Aham, Ali é muito diferente culturalmente e principalmente para a mulher, né? claro, sim. A mulher lá, quando eu cheguei, já podia dirigir, mas tinha pouco tempo. Nossa. Acho que tinha uns 3 anos só que dirigia. Que Eu loucura. lembro que eu dirigia para levar as crianças na escola, que eu nem consegui vaga, só consegui para o meu filho. E aí eu fazia uma aula à distância, porque aí eu falei, não vou colocar meu filho, deixa minha filha fora da escola. Uhum. Então fazia uma distância e tinha uma professora que dava aula. E eu ia levar. Lá eles empurram o carro, assim, das mulheres. Vem os caras naqueles carros, eles têm uns carros gigantes, e vão te empurrando, você tem que dar licença, você sai. Que loucura. É. Não tem o mínimo respeito, assim. Né? Não, Pela é mulher. tudo muito diferente, assim. E independentemente se a mulher é bem de vida ou se não é, né? Não importa. Desrespeito total, assim. É total. Claro que pior ainda eram como é que as que trabalhavam com eles, não é indiana, elas são Ali paquistanesas, eu acho, né? não, De alguns países ali do entorno. Né? essas sofriam. Sim, sim. Mas Tem o Irã ali em volta, ali tem muito elas- imigrante ali. E o Fernando, como é que ele lidava com essas coisas assim em relação a ti? eu sempre fui muito de ficar em casa, né? Eu sou tranquilo, eu aprendi a ser caseira, eu gosto de ficar em casa, gosto de ficar com a minha família. Então, não tinha muito o que fazer, né? Ficava em casa, às vezes buscava ele, encontrava com ele, não tinha como fazer nada, assim, Sim, sim. com relação a mim. E ele ia se adaptando. Tinha muitas coisas diferentes em cada. Por exemplo, saiu do Inter e foi para lá. Coisas diferentes, mas tinha movimentos que ele fazia aqui, no vestiário, por exemplo, aqui, que ele conseguiu fazer com algumas pessoas lá. Ajudar os funcionários, ele fazia lá, que ninguém fazia. Sim. É. Isso, o Fernando, ele ficou marcado
né, no Inter e, enfim, na sociedade aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, enfim, não só pelo futebol também, né? Isso eu acho que é muito legal e eu vou trazer depois aqui alguns exemplos. Mas eu quero que o Luan coloque aqui para nós um momento importante que eu quero saber como é que tu estava naquele momento e o que tu sentiu naquele momento, né? Porque foi mais uma mudança para ti, uma mudança bem forte, tá? Então vamos aquele primeiro aí, Luan, da chegada, tu tem aí? Vamos ver se ele coloca aí para nós. Vamos lá, Luan. Aí, ó, larga aí. Tô sem áudio. Passou pelas categorias de base da seleção brasileira. Atualmente, estava no futebol europeu, onde jogou no Olympique de Marselha. O último clube foi o Toulouse, da França. Eu vim para contribuir, vim para ajudar o grupo. Espero que eu possa ajudar da maneira que o professor Lori precisar. Eu estou à disposição. Então, esse momento aí, né, eu vi que tu te emocionou, né? Porque foi um momento de virada na vida de vocês, né? Quando vocês chegaram em Porto Alegre. Ele sempre humilde. Sempre. E vocês, assim, esperavam que a vida de vocês iria mudar como mudou com a vinda de vocês para cá? Sabe que tem uma história antes dele vir, porque ele estava na Europa. E na época, acho que até hoje, assim, o sonho de todo jogador é ir para lá. Uhum. E a gente poderia ter ficado lá. E ele falou para mim, Fernanda, nós vamos voltar. Aí, tá, Fernando. Ele, porque nós vamos dar um passo para trás para depois dar muitos para frente. Se voltar para o Brasil, para muita gente, eu estou dando um passo para trás, talvez na minha carreira, se a gente olhar, mas eu tenho certeza que vai ser uma coisa que vai ser muito melhor e que vai dar frutos, assim, né? E foi exatamente o que aconteceu, né? Impressionante. Quando eu lembro, assim, das coisas que ele falava, o Fernando tinha alguma coisa dentro dele que ele conseguia... É que quando fala, assim, depois que passa é fácil, mas aí quando passa, ele estava vendo que ia acontecer alguma coisa, né? Parece que a pessoa sentia alguma coisa diferente. Ele falou. E aí a gente veio, esse dia ele veio na frente, né? Porque geralmente a pessoa vem na frente para arrumar um lugar para você morar, um hotel. Eu sempre moro antes no hotel, porque ele sempre ele queria que a gente viesse antes. Uhum. Não, a gente não esperava ele arrumar a casa para chegar, Claro, sabe? para tu Porque também participar demora. disso também. É. E aí a gente veio poucos dias antes da estreia dele, É, eu me lembro. do sim. Gol Mil, a gente veio. E eu fiquei ali naquele Milênio, no hotel, Aham. perto do Beira-Rio. Sim, 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 sim. Onde é a Jovem Pan, inclusive. Ali, Uhum. aquele hotel ali. Pois é. E ali eu escutei o Gol. Tu escutou É na meu, rádio. na rádio. É. Que legal. E daí foi ali tu sentiu que realmente que ele olha, ele tá certo. Eu acho que tem alguma coisa aqui diferente que tu sentiu porque a gente, né, torcedores, eu estava naquele jogo e a gente sentiu isso, sabe? A gente sentiu esse cara veio para mudar alguma coisa aqui, sabe? Tu chegou a sentir isso? Eu acho que eu senti, mas eu acho que mais é porque o Fernando, quem conviveu com ele, sabe, ele era muito, para ele era muito natural. Ele não achava que, ele não se comportava, que é engraçado que ele não tinha um comportamento, quem convivia com ele não estava dentro do vestiário, dentro dos lugares que via à volta ali o tempo todo, a gente não tinha noção, porque ele era normal, assim, como tem que ser mesmo. Sim. Então, ele não se colocava, tipo, eu tô muito bem, eu sou, né, foda. Não, nunca. Então, eu não tinha, pode ser bem franca mesmo, assim. Eu tive noção, depois do Mundial, num shopping uma vez, que o shopping teve que ser fechado, assim, segurança vir tirar a gente. E quando ele faleceu, que eu vi. Aí eu vi, mesmo. aí eu vi, falei, nossa, eu não sabia. Que loucura, né? É. Porque ele também, então, assim, acho que essa forma de tu trazer como era o Fernandão, né? É interessante porque vocês que estavam ali junto com ele não conseguiam sentir isso, né? Porque ele lidava com isso de uma forma natural, uma forma normal, né? Não porque ele não desse importância. Não, claro que ele dava, porque mas ele não tinha o ego, né? Acima, né? De outras coisas, né? Ele não tinha. Então, acabava que era natural para ele e se tornava natural para nós, entende? Uhum. Então, era uma coisa leve, era natural, assim. A gente chegava nos lugares,
não tinha, a gente não sabe, sabia que ia vir alguém, e sempre vinha, e ele sempre atendia, e ele também falava, quando chegar alguém, fica quieto, não faz nada, não me chama, Ah, sim, tinha essa combinação. não é combinação, Aham. é o seguinte, a torcida, se não fala, vambora, oi, me chama, não, eu sei o tempo, eu vou fazer, Olha. vou dar a atenção que eles precisam, e é isso eu ensinei pro meu filho, pra minha nora. Pois é, a tua nora, eu sei que você gosta muito de futebol, né? Gosta, Vamos colorado. falar um pouco mais dos dias de hoje, depois a gente volta lá pro passado. Tá. O Enzo jogou no Inter, né? Começou no Inter, na base do Inter. Começou com 11 anos. 11 aninhos, né? Bem pequenininho. Nossa. E agora tá um homem gigante também, que nem o pai. Um homem. Começou com 11 anos. Quando eu vim, né? Logo que eu cheguei, eu ia embora. Ele não quis ir. Na verdade, quem falou, mãe, eu não quero ir embora, foi ele. E aí ele lá falou, mãe, nem eu. Eles viveram mais tempo aqui do que Goiânia. Uhum. E aí nós ficamos. E aí o Chico falou, tá, então vamos ver lá o Inter. Eu quero jogar no Inter. Ele, tá bom. E foi duro. Nossa, eu levava ele todos os dias. Ele chorava da minha casa até o CT. Por causa do pai. Pelo pai, pela situação, não sei o que passava na cabeça dele. Ele ia chorando, chegava lá, eu falava, não precisa descer, meu filho. Querido. Ele falava, eu vou descer. Aí limpava o olhinho, descia. E tá até hoje. Hoje ele tá no Vila Nova. Ele tá no Vila Nova. Para orgulho o teu pai ainda é vivo? Não, meu pai não. O vô Meu também pai não, é claro. vivo, mas Orgulho ele da sabe. família, lá da Meu pai ala. sabe. Da minha parte da família. Da ala do Vila Novense, né? É. Que legal. E acredito que ele também faça hoje a história dele, né? Ele tem isso de forma muito consciente, assim, a Ele diferença entre ele e o pai dele e o que ele precisa. sempre Ele não precisa conversei, provar né? nada para ninguém, digamos assim, né? Conversei muito. Eu acho que é muito. Não posso te dizer, né, que aí sei lá, não é real. Eu dizer para você que dentro dele ele não sente uma vontade de provar alguma coisa pro pai dele. Uhum. Claro que ele deve sentir, né? Sim. Isso é interno, é dentro, é uma coisa muito profunda nele. Mas ele sabe levar a situação de uma forma que ele vive bem, ele é muito tranquilo. Uhum. Tem um primo meu que conheceu o Enzo agora lá, falou para mim, nossa, o Enzo para morrer de repente demora 3 dias. A calma dele, sabe? Sim. E ele é parecido assim com, claro, além da fisionomia, do corpo, tudo, ele tem a característica psicológica e pessoal dele é parecida também com a do Fernando? Algumas coisas ele tem bastante do Fernando, outras não tem, outras tem a minha filha, né? A minha filha, ela te questiona e ela vai até o fim do questionamento, ela vai te rebatendo. O Fernando, o Enzo, ele fala uma vez, você fala, ele fica te olhando, aí ele fala o que ele acha, não, mas ele não fica Sim. sabe, te rebatendo, Sim, te debatendo. provando, não, Uhum. isso ele não faz. Mas ele tem várias coisas, eu já tive me contaram várias passagens dele, assim, que eu nem sonhava, sabe, de ajudar, de descer no Rio de Janeiro, do ônibus, aí chegar um monte de criança carente na volta dele, pedir dinheiro, e ele fala, tá, isso quem contou foi o roupeiro, contou para uma pessoa que eu conheço lá dentro que veio me contar. Aí ele pegou todas as crianças, eram sei lá quantas crianças na volta dele, e falou assim, não, aqui tem uma padaria, vamos entrar lá, dinheiro eu não tenho, mas vocês podem escolher o que vocês quiserem. Que legal. Então essas coisas ele aprendeu, né? Sim, sim. E também tem essa questão que tu falou ali de provar, né, pro pai dele, né? A gente sabe o quanto é difícil hoje ser jogador de futebol profissional, né? Não é fácil, né? Então só em ele estar num time, né, o Vila Nova está na segunda, terceira? Tá na segunda, tá na Série B. Tá na Mas Série ele B, estava né? ele estava no Aparecidense, era a Série D. Pois é, então, né, melhorou agora, então é uma questão de melhorou evolução muito. também. Ele é muito novo, né? Tem quantos anos? O Enzo tem 22 anos. 22 anos, é muito Mas novo, né? o que eu fico feliz, assim, porque aqui no Inter, ele chegou até um momento que ou ele teria que se profissionalizar, né? Então, ou teriam que subir, ou ele teria que ir para algum outro lugar.
E esse movimento não é fácil, você sair de um clube como o Inter e jogar num time de Série D, Uhum. né? É uma coisa Sim, sim. que Mas é um poxa, aprendizado, mas né? não, É um demais. aprendizado E ele enorme. foi assim, ó, de uma, sabe, uma elegância. Ele foi tranquilo, ele falou, mamãe, eu vou. Eu falei, Que "Não, talvez aqui que no legal." Inter também, de alguma forma, tinham. Talvez as provas eram maiores, né? Para ele, né? Essa lógica de, pô, tem que provar, né? Porque eu sou filho do maior ídolo do Eu não clube, sei né? se ele tinha essa sensação, Thiago. É. Sinceramente, eu até acho que não. Mas eu tô te falando uma coisa que eu Que acho. tu sente, né? É, Mãe geralmente acerta, né? eu já vi algumas. Ele deu várias. Depois de um tempo que tinha antes, até os 18, eu não deixava ele na Uhum. entrevista, eu não queria que ele falasse, era muito pouco. Sim, Preservava, assim, a vida dele, né? Porque era muito novo. Não era ninguém ainda, estava começando. Vai ficar dando entrevista? Não. sim. E eu explicava, você não vai dar entrevista, por quê? Porque você não é nada ainda. Tá E certo, claro mãe? que a imprensa queria Sempre toda quis, hora, né? sempre, sempre. Aí todo aniversário, aí quando era festas comemorativas, assim, claro, da morte, ou de Mundial, ou de Libertadores, eu ia mais. Mas às vezes, claro, eles queriam o Enzo ir lá, principalmente o Enzo. Às vezes eu deixava ir, mas em respeito à torcida, Uhum. sabe? Que eu sei que tem curiosidade, que torce por ele, Sim, é verdade. né? É verdade. E só que agora ele já é um homem. Me diz uma coisa, tu falasse, né, a gente estava falando da vinda de vocês para Porto Alegre. E o mais estranho, né, ou mais, enfim, acho que é bacana também, né, a gente falar que eram três Fernandos aí, Fernandas junto, né, que participaram de alguma forma dessa vinda, né? Claro, tu, Fernanda, o Fernando, o Fernandão e o outro Carvalho. Fernando, né? Como é que foi essa relação de vocês desde o início? Foi uma relação muito próxima? Ele que foi o grande responsável por vocês virem para cá? Foi o Fernando Carvalho. Ele foi em Goiânia. Ele foi em Goiânia e foi almoçar com o Fernando e falou dos projetos do Inter, e por isso que o Fernando resolveu vir. Falou o que ele queria fazer, como ele iria fazer, né? E aí o Fernando falou, velho, é legal, o que ele quer fazer é legal. E tinha a proposta do Flamengo na época. Sim, é verdade, né? E E aí o Fernando fez a diferença. fez total. Ué. O presidente do clube vem na sua cidade para te conhecer, é diferente. É diferente. Ah, é. Dá saudade do Fernando Carvalho no Inter, né? Mas tu até a gente conversando esses dias, tu falasse algo bem bacana, né? Enfim, a gente estava falando da tua relação com as diferentes diretorias que passaram pelo Inter. Sim. E tu me trouxe uma frase do Fernando, né? Que frase é essa? O Fernando, inclusive, ele já falou isso para mim algumas vezes e ele também gravou isso na última entrevista dele. Ele falava, e eu levo isso comigo, né? Que as pessoas passam, mas a instituição, o clube e a torcida fica. Então, porque às vezes a gente mistura sentimentos, você tem raiva de uma pessoa que está ali, mas o clube é outra coisa, entende? E é isso que é importante de deixar, de separar, né? E ele fazia isso. Pode não concordar com alguma coisa que está sendo feita agora, mas o clube não tem nada a ver com isso. Foram quantos anos aqui? De Inter. De jogador, né? Depois ele veio como... Ele veio de jogador, depois ele veio de dirigente, e depois de treinar. De jogador, quantos anos Foi, foram? né? Foram, acho que 2005 ele veio, 2004, na verdade. 2004. E ficou até 2009, pode ser? Foi logo depois da... Foi uns 5 anos, 4 anos. Acho que 4 anos. É, 4 anos. Anos e um pouquinho. Ô, Luan, põe aquele outro vídeo para nós aí dos gols do Fernandão, só para a gente dar uma relembrada aqui junto com a Fernanda de alguns gols dele e de 2 momentos assim que acho que são os momentos mais importantes da história do Inter. Vamos ver se tu tens aí. Coloca aí para nós aí.
Bom, esse foi o primeiro gol, né? Aquele que tu ouviu lá do hotel, né? O gol 1000. Realmente foi um gol assim que acho que a torcida viu, ó, esse cara, e ele se emocionou muito, né? Sim. Esse gol aí. Mais gols. E ele era um jogador diferente, né, Fernando? Eu acho que não tinha comparação, né, comparativo, né? A gente podia pegar talvez lá o Sócrates, né? Com quem que as pessoas comparavam ele assim de grandes craques? Ela. Sabe que eu nem sei. É. É que o Fernando não era... Como é que a gente fala isso? Não era craque, driblava, não corria muito. O que eu vejo, né? Também não sou entendedora, talvez. Eu vejo que ele conseguia trazer para o campo a garra dele, a vontade, e como ele era muito seguro do que ele fazia, nos momentos decisivos ele fazia diferença. Muita diferença. Mas era um baita de um jogador. Olha só. Claro, nem chegaria. Meu não é Deus. só. Pra fazer aquele gol de bicicleta ali, tem que ser craque. Ele fez 2. 2, né? Ele fez um no Goiás. No Goiás também, né? Lido. E a gente tem muita saudade, assim, do Fernando, acho que todos nós, e tu mais que ninguém deve ter, né? Muita saudade dele, né? Fez agora 11 anos da morte dele, né? Dessa morte que ninguém esperava. Já quase 12, já. Mas sabe, Thiago, que pra mim, acho que eu já cheguei a te falar isso, o movimento mais bonito dele, assim, e que eu acho que fez com que as coisas mudassem, foi um movimento que ele veio trazendo de dentro do clube, dentro do vestiário, assim. Dentro do vestiário? Não só do vestiário, mas dos funcionários. Sim. Ele trouxe todos os funcionários, ele cuidava de todo mundo, sabe? Integrou, né? Mostrou assim. Vamos todo mundo junto. Sim, que era ganha, isso, né? Que o clube mundo. era muito mais importante do que as pessoas. Né? Eu vi ele fazendo esse movimento, sabe? E também eu cheguei a te comentar que eu vi que teve um momento porque a torcida não acreditava neles. E ele falava, não sei se a torcida vai achar ruim, mas ele já falou isso, sim. Depois ele falou, agora mudou. Ele falava, a torcida tem síndrome de perdedor. É verdade. E aí teve um certo jogo, acho que foi até um jogo que ele fez 2 gols, que vocês estavam perdendo, e virou, e a torcida foi junto. Aí ele chegou em casa e falou pra mim, hoje mudou. Hoje alguma coisa aconteceu. E aí a torcida começou a torcer junto e tal, e aí a gente ganhou o Libertadores e ganhou tudo. Que legal. Ô, Luan, a Fernanda falou em vestiário, então vamos botar aí, acho que é o último videozinho que a gente tem, né? Vamos botar aí. Pra gente ver de novo, relembrar como é que era o Fernando, né? Chegou o tão sonhado momento. Chegou contra uma equipe que não é imbatível. Chegou contra uma equipe que tem defeitos sim, que são seres humanos acima de tudo, pô. E que a gente tem qualidade. A gente chegou aqui, não foi por paraquedas. Ninguém chegou aqui por acaso, pô. Ninguém ganhou no sorteio a classificação para vir jogar essa final. Ganhou com muita luta, com muita determinação, com muita vontade, com muita doação dentro de campo, um quando olhava pro olho do outro lá dentro, pô. E, pô, lembrar o que eu acabou de falar aqui, ó. Lá dentro, dá o máximo. O máximo. Vamos lá dentro e vamos sair daqui campeão! Onde é que tu tava? Te arrepia? Tu acha que isso é bem é o Fernando? Isso? Total. E isso porque o que foi gravado foi esse dia aí, né? Mas normalmente não, acontecia. Ele fazia sempre antes de entrar em jogos, né? Eu sei que o Sobs uma vez falou, a gente entrava no campo chorando. Injetar na flor da pele, né? Vai, pensa na sua família, pensa no sei o quê, fala, vai, meu Deus. E ele em casa, ele trazia para casa também um pouco dessa força, dessa união, dessa garra. Trazia, e rigidez, assim, bastante. Ele era muito criança em casa, muito moleque, brincava.
assustava a gente, assim, Sei. escondia, dava susto. Corria com as crianças, os meninos eram bem novinhos, né? Então, os amigos dos meus filhos estavam sempre na minha casa brincando com ele, jogando videogame, apostava. Sim. Apostava corrida na escada, derrubava as crianças tudo, porque também não podia perder, não deixava os meninos ganhar. Uhum. Então, vocês não vão ganhar de mim, só se vocês forem melhor. E... Mas, ao Mas mesmo na hora tempo, da coisa certa, ele não aceitava mas nem 1 centímetro fora do que é certo. Que legal. Isso acho que também, claro, fez toda a diferença, né? A relação dele, eu acho que com a torcida, e acho que tudo isso que a gente falou aqui sobre ele, tu falou aqui sobre ele, traz uma relação de confiança, né? Que eu acho que é o fundamental também. Ele confiava e respeitava, né? E ele era grato, Ah, também, né? sabe? Tem algumas situações e algumas lembranças que eu paro e penso, quando eu escuto, né? Que eu escuto várias coisas. Mas uma vez eu escutei uma reportagem, logo que ele faleceu. Como é que ele chama? Agora me deu um branco o nome dele. Era um senhor que estava fazendo uma... Tava o Potter e ele, mais alguém. Aham. E ele disse assim, o Fernandão um dia saiu e chegou um guri e pediu uma assinatura no tênis. E eu fiquei esperando, achei que o menino ia tirar o tênis e dar para ele. E ele ajoelhou no chão e assinou o tênis do guri. Pôs o tênis do guri no colo, ajoelhado no chão, e assinou. E não é qualquer um que fazer isso, né? É. A gente sabe. Sim. Não, sério. Então, aí começa a vir coisas que você olha e fala... Ele parava o carro, ele descia. Sabe que agora eu conheci um rapaz que ele falou pra mim... Posso contar a história? Claro. Ele falou assim, ele me conheceu e falou, Fernanda, tenho que te contar uma coisa. Eu tava na faculdade, eu ia fazer era ele mais 2 amigos, eu acho. Eu ia fazer um trabalho de encerramento ali e eu precisava do depoimento do Fernando. E eu fiquei na beira do campo esperando. E ele saiu, olhou e falou assim, eu posso ajudar vocês? Aí disse que eles falaram, tá, a gente precisa de uma entrevista. Aí ele falou, tá na hora de pegar meus filhos. Vamos fazer o seguinte, eu vou entrar, vou tomar meu banho, vou sair e vocês vão comigo e eu vou dando a entrevista. Aí eles foram de carro com o Fernando. Que legal. E o Fernando deixou cada um na sua casa. Nossa Senhora, que história, hein? Então tem muita coisa assim que eu falo, cara. era legal. Meu Deus do céu. Pois é. E depois, Fernando, assim, enfim, eu acho que tem 2 momentos, assim, que até foram perto, né? Eu acho que a questão da Kiss foi perto, né? Logo depois, daí foi no mesmo ano, né? E daí veio a morte do Fernando, que foi em... Que mês foi? Junho. Foi em junho, né? De 2014. Isso, 7. Em 7 de junho, né? E eu me lembro, assim, como se fosse hoje, realmente foi uma comoção, e tu mesma já falou aqui que ali tu teve, assim, uma noção maior, né, do quanto o Fernandão representava e ainda representa para todos nós, para os colorados, enfim. Não só para os colorados, acho que para o estado como um todo. Como é que foi isso, assim, para ti, né, naquele momento? Eu imagino que tenha sido óbvio, né, a maior dor, né, que tu sentiu na tua vida, mas eu queria ouvir de ti isso, né? Como é que foi essa mistura também de sentimentos? É que logo quando aconteceu, né, Thiago, o Inter me chamou. Me perguntou se eu queria trazer o Fernando, o corpo dele. E eu falei, meu Deus, como eu vou fazer isso, né? Aí tinha o pai, a mãe, e eu, não vou fazer agora. Se eu sonhasse, porque depois do velório dele lá, eu lembro que no velório pessoas chegaram em mim e falaram assim, você viu o que está acontecendo lá em Porto Alegre? E eu, não, porque eu não estava vendo, eu estava ali. Aí acabou tudo ali, eu fui para casa e peguei o celular e fui olhar e vi a missa do Araújo Viana. Aí eu falei, nossa, meu Deus. E depois eu fui ver aquela parede. E depois eu vi o que a torcida fez. A caminhada. Aquela caminhada. E eu não sei se você chegou a ir naquele lugar que eles deixaram as mensagens. Fui, Aquilo lá, meu Deus do céu, eu nunca... Tu foi até lá? Eu fui, várias foi. vezes. E ficou alguns meses ali? Ficou, eu fui várias vezes lá. E então, quando eu vi aquilo, eu me assustei. No primeiro jogo, que usaram máscaras e tal, porque aí eu vim
dentro do carro, eu ia entrar no campo, eu, Enzo, Eloá, as pessoas do lado de fora do carro, quando viam a gente dentro do carro, batiam no vidro, sabe? Era uma coisa assim, eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus. Eu me assustei, assim, eu sabia, mas que foi uma coisa muito maior do que eu imaginava. Pois é, eu usei aquela máscara. Eu tenho uma foto daquela máscara. E foi, enfim, né? Claro, a gente sabe que não queria que isso tivesse acontecido, né? De maneira nenhuma, obviamente, né? E ele estava também numa fase bacana da carreira dele, né? Começando como comentarista, né? Ele ia comentar a Copa, né? Tava para comentar a Copa, né? Sim. Então, faz falta, né? Faz falta. Ele faz falta como um ser humano. E é isso. Também por isso eu estou aqui hoje, né? Porque fazia muito tempo que eu já tinha resolvido, eu não vou ficar falando mais, já tem tanto tempo, as minhas histórias são sempre as mesmas, né? Mas é que as gerações vão passando, as crianças, as pessoas vão crescendo e vão surgindo novas crianças e eles olhando a estátua do Fernando e escutando, eles não vão entender. Eles vão olhar o Fernando e vão entender ele só como uma estátua que levantou, como o capitão que levantou a taça. E para mim, o Fernando era muito mais que isso, como homem, como ser humano, e é legal que as pessoas entendam isso, sabe? Pois é, isso que eu ia trazer agora mais para o final do nosso podcast, que é falar um pouco da tua vida, que obviamente não tem como a gente desconectar a tua vida do Fernando, né, do Fernandão. Tu tentou, né, a política agora há 2 anos, não, acho que foi um ano, né, ano passado, né? Queria que tu me dissesse, assim, como é que foi isso, assim, de forma bem rápida, pra gente não ficar muito... Porque tem coisas mais legais aí pra gente falar do que política. Eu fui convidada, e a comandante Nádia, há muitos anos, estava tentando e eu falava não. E eu estava numa fase, assim, que eu queria fazer alguma coisa. E eu sei que, como o Fernando, eu vim para ajudar pessoas, fazer o bem, tentar transmitir conhecimentos do que é bom, do que não é bom, ou tentar fazer alguma coisa. Eu falei, quem sabe? Eu vou. Foi um movimento muito difícil para mim, porque eu tive que, muitas vezes, me colocar como viúva do Fernando, para as pessoas poderem saber quem eu era. Porque como eu sou uma pessoa muito discreta e apareço pouco, as pessoas não me conheciam, ninguém sabia. Sim, a não ser aqueles colorados ali mais raiz. Raiz, mas então eu tive que falar quem eu era e muitas vezes eu tive que falar isso. Então isso me constrangia. Entendi. Tu de alguma forma, tu se usar de ser viúva do Fernando para ganhar o voto. E aí muitas vezes eu tive que me defender, porque... Uma coisa que eu nunca fiz, nunca usei o nome dele para nada na minha vida. Mas nesse momento eu precisei não usar o nome dele, porque tudo que ele construiu foi junto comigo. Isso, exato. Sabe? Exato. Nenhuma decisão da vida dele, claro, o Fernando não era influenciável, mas tudo ele compartilhava comigo. Sim, era uma parceria. Então, uma vez, não, já ouvi, não aceito. Eu falei, eu não estou pedindo. Sim. Pessoas dizendo para mim. Então, essa parte foi difícil e eu me sentia constrangido, eu não fiquei à vontade fazendo isso. Entendi. Então, na política eu não me senti à vontade. Mas agora eu sei que tem outros projetos por aí. Que eu acho que é o que tem que ser. Então, eu estou olhando tem um pessoal assim comigo, né? A gente está olhando para abrir um Instituto Fernandão. E aí tem um monte de coisa possível para acontecer, né? Porque eu quero manter exatamente a imagem de um ídolo que ele era, né? Eu acho que ele é ainda. Mas de um ídolo com um caráter diferente, sabe? Porque é isso que eu acho que eles têm que olhar também no Fernando. Além da força, da luz que ele tinha. Que o Fernando era pura luz. Onde ele entrava, as pessoas... Então, mas o caráter dele, a forma de conduzir dele, a vida, a forma de tratar as pessoas, de entender
mundo sem ego, de entender que todo mundo é igual, de tratar o funcionário e o presidente igual. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Pois é, eu vou até trazer um exemplo do meu filho. Meu filho tem 12 anos, né? E ele adora futebol, Colorado, enfim, tudo. E aí, há um tempo atrás, agora até ele tirou da cabeça, porque queria fazer, platinar o cabelo, né? Eu disse, tá, mas por que quer platinar o cabelo? Ah, não, porque o tal jogador quer platinar o cabelo. Mas por que tu não gosta, pai? Eu disse, não é que eu não gosto do cabelo, eu não gosto do que o jogador representa. Entende? Porque, enfim, ali a gente sabe, né, que alguns jogadores que platinam o cabelo não têm uma conduta das mais legais, né? E aí eu tentei mostrar isso para ele. E infelizmente é o que a gente vê hoje, né? Alguns ídolos eles com reproduzem. condutas, né, que não são das mais legais, das mais adequadas, né? E isso acho que é importante a gente ressaltar, né, no Fernando. No Fernandão. Então, o Fernando ele tinha uma conduta, né? Ele era diferente, assim, ele tinha uma postura de homem, ele não era moleque. E eu acho que cada um escolhe o que quer para sua vida, não estou falando, não tem problema nenhum, sabe? Só que aí, na hora de escolher o jovem e a criança, tem que ter mais opções, exemplos, para ele ver o que ele quer. Ele pode escolher, ninguém, né? Ninguém é melhor que ninguém, mas olha ali, o que você acha? O que você quer para sua vida? E aí você escolhe o que você quer. Uhum. Eu acredito muito nesse teu projeto, já me ofereci, inclusive, para te ajudar, e quero fazer parte disso daí. A gente vai estar sempre aberto aqui a isso, porque eu acredito que falte realmente algo nesse sentido, e para, inclusive, deixar cada vez mais forte o legado do Fernandão, né? Agora, quando eu estava olhando esses vídeos para procurar, enfim, algumas imagens do Fernandão, eu fiquei pensando, eu que adoro documentário, né? Tipo, tá faltando um documentário do verdade, Fernandão, a gente está pensando. tá faltando um livro, né? Estamos pensando também essas duas coisas. Aí tudo isso pode trazer ainda mais recurso e mais possibilidade para a própria instituição, né? É isso aí. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso e que vai ajudar muita gente aí. Tomara, é isso que eu quero. Vai continuar por muitos e muitos anos. Bom, a gente já tem a estátua lá, né? Pois é. Agora, deixa eu te perguntar, vou te fazer uma pergunta. Eu te falei que eu não ia fazer pergunta delicada, mas eu vou te falar. O que tu acha daquela estátua? Então, muita gente me pergunta o que eu acho da estátua. É que, assim, quando eu fui ver a estátua, porque eu fui, eu e minha filha, eu levei ela lá, que ela é mais detalhista que eu não sou uma pessoa detalhista. Ela olhou e falou, mãe, tá, tentei, né? E aí a gente vai falando, tudo feito na mão, complicado. Só que a gente olhou a estátua de cima de um andaime, assim. Então eu olhava a estátua, eu de frente para ele. Uhum. Se você subir ali e olhar de frente pro Fernando, você vê que é uma coisa diferente. Parece. Sim. E aí, quando eles colocaram em cima daquele negócio lá, né, daquele coisa mais alto, e você olha ele de baixo, é uma visão muito diferente do que a gente via de frente. Porque aqui de baixo, a gente vê as pernas, o tronco, curtas, né? Tem alguma, né? É o ângulo que a gente está olhando. Sim. E era diferente. Então, é uma coisa que eu agradeço muito ao artista plástico. Ele se dedicou, foi um amor comigo. Tinha uma moça também ajudando. E muitas pessoas me perguntam, vamos trocar e tal. Isso não, a coisa vai partir de mim. Eu não posso escolher isso. Mas já se aventou isso, essa possibilidade? Várias vezes. Muitas pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta bem básica, assim, que até a Tanise me perguntou esses dias que a gente estava indo ali em direção ao Pontal ali, e ela olhou, né? Ela disse assim, mas ele não é de 1,90, né? Que nós tínhamos comentado aquele dia, Você né, sabe, juntos. Você sabe não que tem 1,90 essa estátua? Tem? Tem. Tem. Pra tu ver como o ângulo é realmente... o ângulo. Na verdade, tem partes ali, eu acho que ela até é maior que 1,90. Eu levei relógio dele para colocar no pulso para ver o tamanho, chuteira, eu levei boné para ver o tamanho da cabeça, tudo. A gente tentou medir tudo, assim, sabe? O que eu podia fazer. O clube também levar... devia ter algumas medidas, né? De coxa. Eu não sei se o clube repassou isso, para ser franca, acho que não. Até essa parte eu não sei. Sim. Mas, na verdade, ele é maior.
para você ter noção, é maior. O boné não entrou, a chuteira ficou pequena, assim, perto, sabe? Tu diz a estátua. A estátua é maior do que ele era. Sim, sim. Isso a gente nota. Ela parece que mais larga, né? Ele é mais maior. forte, né? É de baixo o negócio, Sim, sabe? também, sim. E como eu via ela próximo e de cima, sabe? Eu olhava assim para ela, ó. Aham, aham. E também isso, eu acho que assim, claro, se é. criou essa história ali, mas hoje também nem se fala mais tanto, e eu acho que o mais importante realmente é toda a homenagem, o que representa também aquela Eu acho que é o estátua, que né? representa. E é bem ali onde tinha também essa parede, né? Que para mim, particularmente, né? Não deveria ter sido tirado? Não, isso aí, acho que não tinha como fazer, mas para mim é a homenagem, é a coisa mais bonita que fizeram pro Fernando, é aquilo ali. Aquilo ali tem ainda em algum lugar, em alguma Tem, parte por dentro ali, tem um anel do Beira-Rio que eles fizeram, porque eles derrubaram e fizeram essa parede com uma linha do tempo do Fernando, assim, aí a chuteira do Mundial, a camisa, tem lá. Para a gente encerrar, eu sei que tu andou abrindo algumas coisas do Fernando e que tem muitas coisas dele ainda contigo, como a moto, por exemplo, né? Isso tudo, de alguma forma, vai estar incluído agora nesse novo projeto da instituição. Vai. E, inclusive, eu achei agora, nessas caixas, estavam 11 anos fechadas. O terno do Mundial, eu olhei e falei, nossa, olha o que está aqui. O tênis que ele aparece, o Fernando era meio supersticioso em algumas coisas. Uhum. E tinha um tênis que ele usava, sempre ele. Você vê os vídeos e tal, ele tá sempre com um tênis vermelho da Adidas, assim, meio desbotadinho, assim. Aquele tênis estava lá. Tem algumas coisas, bastante coisa. Tem muita coisa de uso pessoal dele, mas tem muita roupa de concentração. Agora vai dar um trabalhinho, né? Porque, claro, tem coisas que daqui a pouco vale a pena arrecadar alguma verba, né, para a instituição, e tem outras que tem que manter ali, né? Que tem que estar lá numa sala, na entrada da instituição, né? Que tem que manter dentro dessa história, né? Vou ter que selecionar. Vai ter que fazer uma curadoria, Exatamente. Né? Bom, Fernando, eu quero te agradecer muito por estar aqui, né? E, como eu disse, assim, a tua história, enfim, tu faz parte disso tudo, né? Tu tem o teu mérito também, né? Em o Fernando ter chegado onde ele chegou, né? Se ele não tivesse uma mulher como tu, que estava ali do lado dele, cuidando dele, talvez ele não teria chegado onde ele chegou, né? Então talvez as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem enxergar isso. Mas eu acho que isso tem que ficar muito claro e talvez vá começar a ficar ainda mais claro agora. Né? Sim. Com todo esse teu trabalho que tu pretende fazer. Não, vai dar certo. Agora, com relação a dar certo também, eu acredito muito em energia das pessoas, né? Então, eu acho que tudo deu certo, sabe? A torcida, ele, foi tudo uma coisa só. Tu? Eu também, Vai? minha família, minha família, todo mundo. E outra, que eu tenho que agradecer muito, ele faz esse depoimento, parece que também, para mim, ele já sabia. Ele agradece chorando no final daquele vídeo e ele fala, eu quero agradecer a torcida colorada que sempre me tratou muito bem e trata a minha família também. E eu vou te falar que eu fui tão bem tratada, eu e os meus filhos, e tão bem cuidada pela torcida, até por pessoas que admiravam ele, que nem eram torcedores, sabe? Que fez toda a diferença na minha vida. Tanto que tu ainda tá aqui com a gente, verdade, né? Mesmo a tua família morando lá, né? O Enzo tá lá. O Enzo tá lá também, né? Então tá, obrigado. Obrigado a você. Foi um prazer Obrigada. ter conversado contigo e vamos continuar divulgando aí. Claro, vai dar certo. Isso. Você vai estar lá. E vamos junto. Obrigado. Obrigada. Bom, gente, antes da gente terminar, põe nessa câmera aqui, vamos botar a marca da La Máfia aqui, que ainda está com a gente aqui no Atual Talks. E você quer aquela barba na régua e aquela resenha que só a La Máfia tem, La Máfia Barbearias, vá até uma La Máfia e faça então aí a sua barba, o seu cabelo e curte lá também aquela massagenzinha gostosa lá. Eu até estou precisando, acho que eu vou lá na La Máfia agora, ainda essa semana ou no final de semana. Vou ligar lá para a Cíntia, lá para o Jada e para o Lucas Elefante e vou marcar um horário lá na La Máfia. Valeu, gente. Obrigado por mais esse Atual Talks. Não esquece, curte, vai lá no sininho e a gente volta na próxima semana. Abraço. Tchau.